a recepção de fruta, as frutas chegarão a granel e passam por uma primeira avaliação de peso e estado de conservação. É necessário e essencial que elas estejam maduras o suficiente e apresentem o seu melhor sabor, aroma e cor. As frutas utilizadas, elas devem estar saudáveis e livres de defeitos, que é excessivamente verdes, estragadas, podres ou atacadas até por insetos. Na higienização das frutas, vai ser em uma área bem iluminada e por pessoas treinadas, realizando uma seleção minuciosa, removendo materiais estranhos e realizando uma pré-lavagem por aspersão. Em seguida, as frutas são imersas em uma solução de água clorada por 15 a 20 minutos para eliminar sujidades e qualquer resíduo que tiver ficado na fruta, com a proporção de 10 ppm de hipoclorito de sódio na higienização das frutas. Bom, agora no caso do corte, os maracujás eles vão ser cortados manualmente ao meio. Uma parte dessa polpa vai ser separada das sementes em uma despolpadeira e a outra parte vai ser mantida com sementes. Todo dia vão ser despolpados 150 kg de maracujá, o que vai dar aproximadamente 100 kg de polpa, considerando que o rendimento do maracujá é aproximadamente de 33%. Então, as cascas do maracujá. Então, parte dessas cascas, elas vão ser secas e vão ser vendidas para extração de pectina e o restante vai ser destinado ao aterro. Porém, isso vai ser falado mais no tratamento de resíduos. Essa parte fala um pouco mais da produção da nossa geleia, porque nós temos dois produtos, uma geleia com sementes e a outra geleia sem sementes. Então, na despolpamento da polpa sem semente, a polpa ela vai ir para a despolpadeira para passar pelo processo de tirar a semente. E no final, as sementes do maracujá a gente vai devolver ao fornecedor fazendo o processo de logística reversa, onde elas vão ser destinadas à produção de novas mudas do maracujá. Agora falando um pouquinho sobre a produção de geleia, focando na adição de açúcar, pectina e ácido cítrico, esses são os ingredientes que são essenciais para obter a consistência e o sabor desejado na geleia. Então, o açúcar, ele é um componente chave na produção de geleia, já que ele não só adoça, mas também ajuda na conservação, aumenta a viscosidade e contribui para a estrutura da geleia. Então, na produção de geleia de maracujá, a quantidade de açúcar deve ser cuidadosamente medida para equilibrar o sabor e a textura. Já em relação à adição de pectina, a pectina é fundamental na parte de geleificação adequada da geleia. Então, ela é uma fibra natural encontrada em frutas que ajuda a espessar a geleia. E isso seria para evitar a formação de grumos. Então, a pectina ela deve ser diluída previamente e adicionada antes do processo de cocção. Então, a proporção ideal de pectina é de 0,5% sobre a massa total da polpa e açúcar. Em relação ao papel do ácido cítrico, ele é utilizado para abaixar o pH da mistura, o que é crucial para a gelificação adequada. Então, ele deve ser adicionado na proporção de 0,2% sobre a massa de polpa e açúcar, e a redução do pH ativa a pectina e permite que a geleia atinja a consistência desejada. Então, na etapa de invase e fechamento, os nossos recipientes de vidro, eles serão empregados para o armazenamento da geleia. Esses recipientes, eles vão passar por uma etapa prévia de lavagem e esterilização em uma estufa com ventilação forçada. Essa geleia ela vai ser resfriada a uma temperatura de 85 graus Celsius, antes do invase nos recipientes. Após o enchimento, os vidros serão vedados hermeticamente com tampas de metal. Logo após, na etapa de armazenamento, tendo em vista que essa embalagem primária do produto ela vai ser higienizada conforme a legislação vigente, que o produto será envasado ainda sob a temperatura alta. Após tampado, eles serão colocados de cabeça para baixo para que a carga microbiana seja reduzida. E logo o produto poderá ser armazenado em temperatura e umidade relativa e ambiente. Então, as embalagens primárias em vidro elas vão ser acondicionadas em caixas de papelão para o transporte até os pontos de venda. Depois dessa explicação das meninas sobre o nosso fluxograma, vamos falar um pouquinho do nosso balanço de massa.
A gente pretende iniciar a nossa produção com 165 kg de maracujá, que vão passar pela seleção para lavagem e higienização, né, no caso. A partir disso, a gente vai para o corte, onde 110 kg vão ser descartados, porque o maracujá, infelizmente, ele é composto de 67% de casca e apenas 33% de polpa. Então, a gente vai ter somente 54,25 kg de polpa que vão de fato entrar para a produção da nossa geleia. A partir desses 54,25 kg de polpa, a gente vai fazer a primeira etapa, que é a dissolução prévia da nossa pectina. A gente vai estar diluindo 0,05 kg de pectina nessa polpa. E daí a gente vai iniciar o processo de cocção, onde também vai ser adicionado 54,25 de açúcar, porque a nossa geleia, ela é extra, então ela tem as porcentagens iguais de polpa e de açúcar. A gente também vai estar fazendo a adição de 0,02 kg de ácido cítrico. A partir daí, no processo de cocção, a gente vai ter a perca de 8,54 kg de vapor de água. Essa quantidade de vapor de água, ela é pequena por conta da pectina. A pectina faz com que a gelificação da geleia seja mais rápida e não haja tanta perca de água. Restando assim o nosso produto final, onde a gente vai obter 100 kg de geleia de maracujá com semente. A partir disso, se a gente usar a fórmula do balanço de massa, que é igual acúmulo, igual entrada, menos saída, mais gerada e consumida, a gente vai ver que tudo que entrou, de certa forma, está saindo no nosso processo. Na nossa indústria, como a gente conta com 2 produtos, sendo uma geleia de maracujá com semente e outra sem semente, agora a gente vai falar um pouquinho do balanço de massa da geleia sem semente. No entanto, não é muito diferente. A gente vai ter a mesma quantidade de maracujá entrando, só que a gente vai ter 1,63 kg de semente saindo. Então, a gente vai ter uma quantidade menor de polpa de maracujá no final. A gente vai ter 53,18 kg de polpa de maracujá sem semente nessa produção. A dissolução da pectina é igual à etapa anterior no balanço de massa da geleia com semente, e a adição de ácido cítrico também é igual. A única diferença aqui também vai ser no açúcar, que a gente vai adicionar a mesma quantidade de polpa, que é 53,18 kg de açúcar. A partir daí, a gente vai ter a mesma massa de vapor de água saindo e a gente vai obter 97,76 kg de geleia nessa produção. Também realizando a fórmula do balanço de massa, a gente consegue ver que tudo que está entrando na nossa produção está saindo de certa forma, seja em vapor de água ou seja em geleia pronta.